Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma aula de Direito Ambiental e agora, após nós termos discutido, temos conversado, esclarecido algumas questões da avaliação, passamos então à análise da legislação especial de direito ambiental. Lembrando que esgotamos o tema do tratamento condicional, tanto do ponto de vista do artigo 225, algumas questões de direito urbanístico estavam entrelaçadas com o direito ambiental, e também falamos sobre as competências ambientais, tanto a competência legislativa quanto a competência administrativa, competência comum, competência concorrente. Fizemos questões sobre isso, fizemos questões sobre a parte constitucional e entramos agora na Política Nacional do Meio Ambiente. Essa legislação aqui que remonta a 1981. Nossa aula vai ser bem breve e vai ser dividida em duas partes. A primeira parte diz respeito aos artigos 1 ao 8º, tá bom? 1 ao 8º da lei, que é uma parte bem significativa, que descreve o que é do que constitui essa Política Nacional do Meio Ambiente. Já vou avisando desde logo que essa nossa matéria, ela cai em provas naturalmente, uma questão, às vezes não cai nenhuma, mas a Política Nacional do Meio Ambiente é vista como uma lei introdutória em matéria ambiental que estabeleceu as diretrizes gerais de como o tema seria tratado nas décadas seguintes, certo? Então você vê panoramas da Política Nacional do Meio Ambiente que se irradiaram por todas as outras legislações que vieram a seguir, ou seja, essas legislações aqui que estão no material, tá certo? E, inclusive, a Política Nacional do Meio Ambiente está em pleno vapor em termos de organização do sistema criado pela Política Nacional, o sistema de coordenação dos órgãos, que se dá a nível federal, nível estadual e nível municipal. Nossa aula aqui vai ser bem curta, parte 1, parte 2, parte 1, esses artigos que eu falei para vocês. Vamos lá, pessoal. Segue comigo aqui, então. Vamos iniciar o nosso estudo colocando alguns pontos chaves, tá? Então, os pontos significativos são esses. Primeiro, essa lei, o que ela fez de principal? Ela estabeleceu dois instrumentais com base nos quais a lei se desdobra. Quais são esses instrumentais? A instituição do SISNAMA, que significa Sistema Nacional do Meio Ambiente, está bem aqui. Esse sistema, eu vou explicar para vocês a seguir o que é, um pouquinho mais para baixo. Esse sistema, no fundo, se trata de um todo organizado, de um conjunto sistematizado de órgãos em todos os níveis que buscam implementar essa política nacional do meio ambiente, certo? E institui também o Cadastro de Defesa do Meio Ambiente. Então, esses dois panoramas institucionais vocês têm que ter em mente. Quando vocês lembrarem da Política Nacional do Meio Ambiente, lembrem do SISNAMA e lembrem do Cadastro de Defesa do Meio Ambiente. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar o panorama também geral aqui, que vocês vão entender o que a gente quer, qual o ponto que a gente quer chegar aqui. Divisão de temas da lei. Quando nós lemos uma lei, é interessante que nós entendamos tudo aquilo que a lei trata, a divisão orgânica da lei, a divisão de temas da lei. E foi dessa maneira que eu elaborei essa aula. Por meio da leitura da lei, você consegue entender qual é a divisão de temas, o que constitui essa política de fato, elaborada em 81. Vamos lembrar que em 1981, essa política ela segue uma legislação americana que remonta à década do final de 60. Certo? Então, inicia nos Estados Unidos esse movimento de valorização do meio ambiente e se estende naturalmente à América Latina. Correto? Como sempre, as ideias nesse século passado sempre surgiam na Europa e Estados Unidos e depois se irradiavam para os países periféricos, né? Digamos assim. Periféricos justamente porque seguiam as coordenações dos países centrais. Nesse sentido, pessoal, a nossa lei, portanto, ela segue uma indumentária, ela segue diretrizes estabelecidas no mundo como um todo, inclusive por meio de diretrizes outras consolidadas nas Nações Unidas.
E então, como é que essa lei dividiu seus temas? Essa lei divide seus temas, no primeiro momento, entre Política Nacional do Meio Ambiente. O que seria essa política? Está nos artigos 2º e 3º. Depois, ela estabelece princípios relacionados à Política Nacional do Meio Ambiente. Então, quais são os princípios que regeriam a instituição, a instalação, a implementação dessas políticas? Aí está lá. Os princípios, eu elenquei para vocês 9 princípios aqui que nós vamos comentar. Seguidamente, essa mesma lei estabelece conceitos de direito ambiental. Então você tem conceitos aqui, 5 conceitos. Esses conceitos são utilizados de maneira larga, ou seja, de uma maneira massiva em todo o sistema do direito ambiental até hoje. Então você se engana se você pensar que essa lei é uma lei antiga, 81, que estabeleceu um monte de baboseira. Não, essa lei estabeleceu conceitos legais. E isso é muito bom, porque é muito raro, né, uma lei tentar conceituar, criar conceitos com base em temas abstratos, né? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tenta definir meio ambiente. O planeta inteiro é meio ambiente. Então, a lei, se deixasse isso a cargo da doutrina, a doutrina ia fazer um bom trabalho, mas haveria um dissenso muito grande. Então, a lei, à medida que ela conceituou esses temas aqui, o que é meio ambiente, o que é degradação, poluição, poluidor, recursos ambientais, ela facilitou muito o trabalho das pessoas que operam o direito. Então é uma lei bem sucedida nesse sentido, porque ela não cria dissenso doutrinário e nem tanto dissenso jurisprudencial, pelo contrário, favorece uma interpretação. Eu sei que tem temas que não é possível o legislador conceituar, é melhor deixar a cargo da doutrina. Agora, existem outros temas em que, se você não chega ao divisor comum do que é meio ambiente, é difícil você saber até onde a tutela ambiental se estende, né? Porque a tutela ambiental, se você não sabe o que é meio ambiente, fica difícil. Então a lei ela foi bem concreta nesse sentido. E, inclusive, em função dessa concretude, é que ela tem essa ampla aplicação nos dias de hoje. Lembrando, pessoal, que o Cisnama foi rediscutido durante o Ministério aqui do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. O ministro atual do Meio Ambiente, vocês vão ver aqui eu vou até baixar aqui uma informação na internet, ele reduziu significativamente o número de pessoas físicas que ocupavam o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O Conselho Nacional do Meio Ambiente faz parte do Sistema Nacional do Meio Ambiente, nós vamos ver lá atrás aqui no final, certo? Então houve essa redução. Deixa eu pegar aqui essa informação. Olha, como é que vocês podem dar uma olhadinha aqui? O meio ambiente, atualmente no governo Bolsonaro, vem sendo reformulado maneiras de atuação dessa política ambiental. Nós não vamos entrar muito nesse aspecto, tá, político, apesar de ser extremamente importante, por você ficar comentando a lei desvinculado da política, você está viajando na sua imaginação, né? Porque a verdade é que a lei é uma tentativa de você dar uma diretriz para a política, mas a política é que estabelece a lei que regula de fato o país, né? Então, Ricardo Salles é o ministro atual do Meio Ambiente, foi criticado em função daquele vazamento, não vazamento, daquela liberação formal pelo STF, daquela reunião ministerial em que o Moro teria gravado o presidente Bolsonaro, né? Que o presidente Bolsonaro teria interferido na PF, seria uma das provas. E aí eu me lembro que o ministro Salles, ele colocou lá que ele fez uma alegoria, né, de que era a hora de passar boiada. Então foi uma alegoria infeliz, porque boiada você lembra do lobby do agrobusiness no Brasil, né? E esse lobby é um dos principais responsáveis, não propriamente a pastagem, os bois, né? Mas também é um grande elemento de devastação da floresta amazônica, que é a área de expansão agrícola do Brasil, mas também a soja. E a soja às vezes é cultivada justamente para alimentar o gado, né? Então, essa alegoria que ele fez foi muito estranha e talvez denote um certo, digamos assim, uma certa conexão com políticas de grupos de interesses ligados à agricultura que vão de encontro, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, às diretrizes ambientais, certo?
Então, pessoal, houve essa questão, e aí o CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o órgão superior. E aí, no caso, o ministro Salles, ele reduziu a quantidade de pessoas presentes no CONAMA. O ministro Salles é esse homem aqui, não é? E aqui a informação do que aconteceu, vocês podem dar uma olhadinha. Bom, há uma grande crítica, né, do aumento da devastação ambiental e, bom, isso pode ser levado, né, como fruto de parte da plataforma do governo Bolsonaro, talvez, mas também, obviamente, se você combate os órgãos fiscalizadores, naturalmente você vai ter um esvaziamento desses órgãos fiscalizadores e, portanto, as pessoas que buscam driblar ou vilipendiar a ordem jurídica em matéria ambiental, elas vão atingir uma preponderância. E veja, você não precisa ser nenhum gênio para saber disso, porque é só assim, é só você analisar. Você tira a polícia militar da rua, você vai estar favorecendo com que os bandidos, não é, eles consigam se evadir do poder de polícia. Por quê? Porque tem menos policial, porque tem menos recursos, porque de repente não tem gasolina para o roda do bairro, né? Aquele programa que praticamente não existe mais. Enfim, pessoal, houve de fato um ataque do presidente num primeiro momento. Eu não sei porque não vi a questão da dotação orçamentária, mas aos órgãos de fiscalização ambiental. Foi um ataque ferrenho, inclusive em função também de que a bancada ruralista, que é associada à bancada da bala também, que é o pessoal que quer a liberação da arma, essas pessoas se uniram junto com os evangélicos, não todos os evangélicos, mas parte dos evangélicos aí, assim, de instituições de sucesso, né, no Brasil, se uniram para eleger o governo Bolsonaro. Então, naturalmente, existe uma correspondência das políticas do governo com esses setores que elegeram o governo, né, assim, que forneceram sustentação para que o governo, para que o candidato se tornasse o candidato eleito e, portanto, o governo. Enfim, pessoal, tá aqui umas afirmações, tá? Aparelhamento político. No ano passado, o governo Bolsonaro reduziu de 96 para 23 o número de membros do CONAMA. CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o órgão que dirige, o órgão superior do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Não vai esquecer? CISNAMA é o sistema. CONAMA é o órgão central do Sistema Nacional. É o órgão-chefe, o órgão que dirige, o órgão superior. Tá bom? E aí o ministro Salles, ele alegou isso aqui. No ano passado, o governo Bolsonaro reduziu de 96 para 23 o número de membros do CONAMA. Com isso, focou a participação da sociedade civil nessas instâncias de decisões, asfixiando vozes contrárias à gestão e fortalecendo a pauta do agronegócio, um dos principais braços políticos e econômicos do governo. O CONAMA, infelizmente, depois de 40 anos, virou uma instância para se passar a boiada. Ó, tá vendo? Essa é a expressão que ele usou lá naquela reunião que foi liberada pelo ministro. O ministro do STF liberou que a população visse o que aconteceu naquela reunião e ele usou essa passagem feliz aqui. É muito triste acompanhar tudo isso, lamenta Vaz, citando uma das maiores controversas manifestações de Salles, o ministro da Economia, do Meio Ambiente, proferido durante uma reunião ministerial em abril. Bom, pessoal, deixando agora um pouco a lei aplicada, ou seja, a política de lado, vamos fechar isso aqui. O fato é que, atualmente, de um lado, houve uma redução de pessoas que participavam desse Conselho Superior e a alegação do Salles, por mais que haja realmente um favorecimento ao agronegócio, de que é impossível você criar qualquer tipo de decisão no Conselho Superior com 96 pessoas falando. E isso realmente eu tenho que concordar, né? Porque é muito difícil. 96 pessoas conversando, você chegar a alguma decisão. Claro que o Congresso está aí, né? 500 e pouco, né? 563, é isso? 513 mais 81 senadores, né? 513 deputados, 81 senadores, né? Então dá mais do que isso, né? Dá quase 600 representantes. Então, pessoal, voltando agora especificamente ao nosso tema, nós falamos do CISNAMA. Falamos que o CISNAMA é um sistema. Um sistema significa um conjunto de órgãos estruturado e organizado com vistas ao estabelecimento da política. E nesse sistema nós temos o órgão superior,
o Conselho, o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. CONAMA que foi reduzido, cuja quantidade de membros foi reduzida pelo ministro Salles, em função da implementação de políticas, de mudanças de políticas ambientais que favorecem de alguma maneira o agronegócio e diminuem a proteção ambiental. Agora, esse é um tema muito controverso, tá? Eu não sei dizer, o fato é que nós estamos enfrentando queimadas aí realmente em recordes, não diria históricos, né? Porque houve uma queimada também durante o governo Lula muito grande, numa determinada época, acho que em 2012, que a questão é que nós voltamos a um patamar da década passada, digamos assim. Então, não houve um aumento da proteção, né? Mas isso é um ano, pode ser que no próximo ano a gente consiga reiterar isso. É muito difícil você falar uma coisa dessa se você estiver lá no Pantanal e sua propriedade pegando fogo, os animais morrendo. Eu sei que é muito frio você dizer isso, né? Então, vamos sair da esfera política, voltando à esfera estritamente jurídica, que não é a esfera que resolve problemas. Vamos conceituar o que é a política nacional. Mas antes disso, é interessante que nós entendamos mais uma vez a divisão de temas da lei. Eu falei para vocês que a própria Política Nacional do Meio Ambiente, a lei, vai falar o que ela é, né? Vai falar dos princípios ambientais que ela está trazendo, os conceitos em termos de direito ambiental que são utilizados até hoje. Depois ela fala dos objetivos da política nacional. Perceba, ela fala o que é a política nacional, depois ela fala quais são os objetivos dessa política nacional, artigo 4º e 5º. Após, pessoal, nós temos aqui uma delineação daquilo que é de fato o SISNAMA, certo? Sistema Nacional do Meio Ambiente. E aí vai ter os conceitos e a divisão orgânica, tá bom? E aí nós terminamos a nossa aula bem aqui. Então vamos lá. O que é a Política Nacional do Meio Ambiente? Está expressamente disposto no artigo 2º e 3º, e a Política Nacional do Meio Ambiente é uma política de Estado, ou seja, não é uma política de governo, não é uma política que o governo atual pode alterar. Ele pode fazer umas pequenas balizas, mas a alteração da diretriz dessa política ele não poderia fazer, até porque é calcada em tratados internacionais. É uma política de Estado com vistas a atender fins constitucionais sobre o tema do meio ambiente. Então nós temos aqui a diretriz constitucional, que é aqueles artigos que nós lemos já nas aulas passadas. Essa diretriz constitucional é estabelecida em 88 com base em convenções criadas no âmbito das Nações Unidas, convenções e declarações. Convenções que têm um status jurídico e declarações que têm um status político, né? Às vezes declarações também têm um status jurídico se são internalizadas. De qualquer modo, interessante nós colocarmos que o conceito é que se trata de uma política de Estado. Então, nós vamos grifar isso, tá bom? É uma política de Estado e ela busca implementar os fins constitucionais em matéria ambiental. E aí, é interessante que a lei associa o meio ambiente à segurança nacional, ao princípio da dignidade humana e ao desenvolvimento socioeconômico. Mas eu acho mais interessante é a questão da conexão com a segurança nacional, porque grande parte das nossas áreas ambientais elas estão nas zonas mais desprotegidas em termos de população, ou seja, vazios demográficos, entre aspas, do Brasil. Inclusive as áreas de fronteira, por onde passam a droga e o armamento, que é uma das maiores ameaças, segundo o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, as maiores ameaças ao Estado brasileiro democrático hoje são a corrupção, claro que é, mas é o narcotráfico e o tráfico de armas, né, que vem acompanhando o narcotráfico. Porque o narcotráfico, gente, se o narcotráfico sobe, significa o seguinte, que quem são os donos do país, quem vai perverter o sistema financeiro, o sistema econômico e inclusive o sistema jurídico, são os narcotraficantes, porque eles passam, no fundo, porque perceba, as milícias também estão ligadas ao narcotráfico. Né? Elas são estruturadas, sim, mas a principal fonte de poder das milícias, que hoje estão no Rio de Janeiro, a maior fonte de poder delas é a venda de drogas, é o monopólio daquela região, que é uma plataforma de exportação do tráfico, mas naturalmente ela vai crescendo para outras atividades. E à medida que ela vai crescendo, ela vai coagindo e conquistando outras autoridades que vão ampliando o poder dessas políticas,
dessas milícias e com o tempo essas milícias se tornam partidos políticos. Vocês entendem? E esses partidos políticos com essa proeminência de atividades e, sobretudo, com esse poderio econômico, podem vir com certeza a eleger um Congresso Nacional e a Presidência da República que seja favorável às suas políticas. Então é muito interessante você ligar determinados temas à segurança nacional. O meio ambiente foi conectado a isso, certo? O meio ambiente foi colocado, na época 81 ainda era a época da ditadura, a questão da segurança nacional. Concordo plenamente, sobretudo porque nós temos grande parte das nossas reservas ambientais, nosso grande centro de meio ambiente, digamos assim, os grandes ecossistemas representativos do meio ambiente brasileiro estão em áreas de fronteira e nos vazios demográficos brasileiros, tá bom? Claro que outros não estão também. Mas, bem, isso aqui está totalmente conectado com a realidade das coisas. E dignidade humana e desenvolvimento socioeconômico é uma coisa que todo mundo já sabe, né? Inclusive está como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil e também como os fins da República Federativa do Brasil, né? Tem os objetivos e os fundamentos da República. Então, entre os objetivos está lá o desenvolvimento socioeconômico do país e a dignidade humana, naturalmente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e também o artigo 5º estabelece como uma garantia, um direito individual. Perdão. Eu falei para vocês aqui o que é, então, a Política Nacional do Meio Ambiente, política de Estado voltada ao meio ambiente. Em seguida, nós passamos a quais são os princípios que são conectados a essa política. Quais são esses princípios, pessoal? São 9 princípios. Você precisa decorar isso? Não. Às vezes cai na prova de maneira expressa? Cai. Então, é raro, mas pode cair. O interessante é que você leia a lei, certo? Ou você leia esse resuminho aqui, que naturalmente ele já traz a mesma redação, uma redação muito similar, com o mesmo sentido, àquilo que está na lei. Princípios tem o princípio da ação governamental proativa, o uso coletivo do meio ambiente, ou seja, o governo tem que estabelecer medidas e leis acessórias que favoreçam a proteção do sistema, a proteção do meio ambiente, certo? Proteção/preservação do meio ambiente. O 2, tem aquela discussãozinha entre preservação não toca, conservação você pode usar de uma maneira sustentável, etc. Isso é uma questão, gente, de biologia, tá? Mas aqui no âmbito do direito não existe uma legislação falando muito bem sobre isso. Tá? Então essa diferenciação entre preservação e conservação você é lá para o vestibular. Aqui não tem muito sentido não. Segundo princípio, racionalização do uso dos recursos ambientais. Isso aqui é uma coisa evidente, né? Planejamento e fiscalização como um dos princípios que devem reger a política. E a política, portanto, significa aquilo que embasa a formação das próximas leis que viriam após 1981. Proteção dos ecossistemas. O que é ecossistema, professor? Caatinga é ecossistema, Floresta Amazônica é outro ecossistema, Mata Atlântica é outro ecossistema, aí vai, tá? Zona costeira. 5. Controle e zoneamento das atividades poluidoras, potencialmente poluidoras ou efetivamente poluidoras. 6. Incentivo a estudos e pesquisas relacionados. Então você tem que criar mecanismos de incentivar estudos e pesquisas relacionados à conservação/preservação do meio ambiente. Aí nós temos aqui acompanhamento da qualidade ambiental, significa você criar instituições que promovam o acompanhamento, por exemplo, o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, um dos braços aí de controle do território da Floresta Amazônica do norte do Brasil pelas Forças Armadas, em associação com as Forças Armadas Americanas, né, com a NASA, etc., também detém como um de seus objetivos o acompanhamento da qualidade ambiental. Acompanhamento da qualidade ambiental que é feita por órgãos ambientais que nós vamos ver a seguir. Recuperação de áreas degradadas e proteção de áreas ameaçadas. Isso também é extintivo, todo mundo já sabe, mas é bom você saber aqui para na hora de você marcar o xizinho lá, você não fazer bobagem. Educação ambiental em todos os níveis de ensino. Pessoal, nós aqui que temos uma idade aí para baixo de 42, todo mundo teve uma educação, ainda que mais ou menos, até básica, que tratou do tema ambiental. Eu me lembro que eu morei em Manaus aqui por alguns anos da minha infância e eu me lembro que eu tive essa matéria de educação ambiental. Eu lembro que meus pais já não tiveram
Então, há uma mudança em função da Política Nacional do Meio Ambiente, que foi estabelecida em 81, que fez os livros didáticos serem alterados, tanto do ponto de vista do ensino fundamental, como do médio e do superior. Nós todos somos frutos desse momento. Então, esses são os 9 princípios, tá? Parece um papinho furado, mas não é não, tá certo? Tem normatividade e a questão é que é intuitivo, né? Em função da nossa formação já, das nossas leituras de jornal e até de livros jurídicos mesmo, e temas acessórios, você já tem instintivamente, você marcaria essas questões aqui. Mas leiam com atenção, tá, pessoal? Conceitos de tema direito ambiental. Então, o que foi conceituado em tema direito ambiental? Foi conceituado o meio ambiente, foi conceituado degradação da qualidade ambiental, foi conceituado o que é a poluição. Olha, poluição é um tema abstrato, hein? Tudo é poluição, né? E quando tudo é uma coisa, significa que nada é aquela coisa também, né? Porque você não tem como diferir. Se todos estão dentro de uma determinada categoria, significa que aquela categoria não existe. Poluidor, nós também conceituamos o que é poluidor e conceituamos por meio da Política Nacional do Meio Ambiente, na Política Nacional do Meio Ambiente, o que são recursos ambientais. Vamos dar uma olhadinha nisso de maneira rápida? Vamos lá, pessoal. Política Nacional está aqui. Vamos lá no artigo 3º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por meio ambiente, conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica, que permite, abrigue e rege a vida. Aí, o que é poluição? A degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, aí está lá, prejudiquem segurança e bem-estar da população, criem condições diversas, atividades econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, e aí vai, pessoal. Eu não vou ler isso não, tá? Porque vocês vão dormir. Leiam em casa, tomando um bom café, preto e sem açúcar, tá bom? Vamos lá, então. Deixa pra cá. Eu só queria explicar para vocês que existem esses conceitos e eles caem exatamente assim na prova de vocês, nas provas da vida, OAB, etc. Deixa eu tirar isso daqui agora. Falar dos conceitos, lembrando, hein, pessoal, falamos de que o que é a política, quais são os princípios que regem a política, quais são os conceitos que estão estabelecidos nessa política e que são aplicados à lei, mas também se estendem em matéria ambiental. E agora nós vamos falar dos objetivos. Quem quiser marcar isso aí, marca no caderno, tá? O itinerário. Objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente estão no artigo 4º e 5º da lei. Aí tá aqui, né? Definir áreas prioritárias de ação governamental sobre qualidade e equilíbrio ecológico, compatibilizar a preservação com o desenvolvimento econômico e social, desenvolvimento de pesquisas e tecnologias nacionais, aqui às vezes cai na prova, internacionais, ou desenvolvimento de pesquisas e tecnologias, errado também, respeitando, tá errado isso aqui, preservação e restauração dos recursos ambientais, imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar o meio ambiente e reparar os danos, ao usuário a imposição de contribuir para a utilização com fins econômicos de recursos ambientais. Muito legal, poluidor-pagador. O princípio do poluidor-pagador de direito ambiental está fundamentado aqui e o princípio do usuário-pagador também, tá certo? Acredito que isso aqui diz respeito ao que são, do que constitui esses objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, estão descritos com maior minúcia no artigo 4º e 5º, mas eu acredito que isso aqui é o de fato mais importante que está estabelecido no artigo 4º e 5º. Lembrando que todas as atividades, tanto públicas como privadas, devem obedecer a essa lei e suas diretrizes valem para todos os entes federativos. Pessoal, essa lei, portanto, é uma lei nacional, Política Nacional do Meio Ambiente. Não é uma lei que só vale no âmbito da União, nem no âmbito do Estado só ou do município. Todo mundo entra nessa lei. Essa questão dos entes federativos, incidência de uma lei, essa lei nacional, uma lei regional, isso tudo eu coloquei para vocês na parte constitucional. Se você não tiver dúvida sobre isso, vai assistir a aula lá. O tema está bem definido. A aula já está gravada aí, pode assistir, fica à vontade, tá bom? Então, essa lei ela se aplica tanto para os agentes públicos, tanto para a iniciativa privada, quanto para a esfera pública, e também ela se aplica à sociedade civil como um todo e aos entes federativos como um todo. Vamos conceituar agora, pessoal, o que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Vamos fazer a recapitulação mais uma vez, que eu tenho certeza que você já esqueceu.
falamos qual é o conceito da Política Nacional do Meio Ambiente. Em seguida, fomos para os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente. Depois fomos para os conceitos que a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente estabelece. Agora falamos dos objetivos e, por fim, estamos encerrando agora conceituando o que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Sistema Nacional do Meio Ambiente, eu coloquei para vocês que o Conselho CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é o órgão superior. O sistema está estabelecido no artigo 6º, lembrando que eu falei aqui também, sistema institui o SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, institui o Cadastro de Defesa do Meio Ambiente, o Cadastro de Defesa do Meio Ambiente, que são as duas principais instituições que a lei coloca, certo? Então, você lembrou de Política Nacional do Meio Ambiente, você lembra logo do SISNAMA e do Cadastro Nacional do Meio Ambiente. Não se esqueça. O que é o SISNAMA? É um conjunto de órgãos estatais e entidades da administração indireta de todos os entes federativos, estruturalmente organizados, com vistas a implementar, políticas ambientais de proteção e melhoria da qualidade ambiental. Então, vocês sabem qual é o objetivo desse SISNAMA: implementar políticas ambientais de proteção da melhoria da qualidade ambiental. É um conjunto de órgãos e entidades de administração, ou seja, administração direta e indireta, tá? Estão estruturados em forma de sistema, por isso que é Sistema Nacional do Meio Ambiente. Quais são esses órgãos? Existe uma classificação dos órgãos. Existe o órgão superior, o órgão consultivo e deliberativo, o órgão central, os órgãos executores, os órgãos seccionais e os órgãos locais. O Conselho de Governo, o que ele é? É o órgão que assessora o presidente da República na formulação da política nacional. O que é o CONAMA? CONAMA que a gente falou agora, que o ministro Ricardo Salles fez uma alteração na composição e o povo reclamou. O povo que eu digo é a oposição, né? O órgão consultivo e deliberativo para o Conselho de Governo. Então, o Conselho de Governo é o órgão estritamente político que assessora diretamente o presidente. Portanto, é o órgão superior. Mas o CONAMA é o órgão consultivo e deliberativo. Portanto, o CONAMA, no fundo, ele seria uma espécie de órgão técnico, né? Claro que é um órgão técnico de viés político que vai assessorar, no caso, que vai passar o conjunto de decisões e informações para o Conselho de Governo, que vai assessorar o presidente da República na edição de leis e estabelecimento de políticas próprias do presidente. O CONAMA, então, você precisa saber que ele é um órgão consultivo e deliberativo e você precisa saber que o Conselho de Governo está acima dele, tá? Mas o CONAMA é o mais falado, porque o Conselho de Governo é estritamente político e assessora direto o presidente. Então, nem preciso te falar, que vai cair na sua questão, que o CONAMA assessora o presidente, está errado, e o Conselho de Governo é o órgão consultivo e deliberativo, está errado também. 3. Secretarias do Meio Ambiente. Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Quando você fala de secretaria, a secretaria é quem mete a mão na massa, tá? É uma espécie de órgão executor daquilo que foi estabelecido pelo Conselho de Governo e ratificado, que foi estabelecido pelo CONAMA e ratificado pelo Conselho de Governo. Então, secretaria, você lembra, é quem mete a mão na massa. É esse pessoal da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. É o órgão central, porque tudo vai passar por essa secretaria para ser implementado. Aí depois, né, temos os órgãos executores, seccionais e locais. Seccionais, lembra, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. Então, assim, diz respeito a órgãos estaduais e locais, diz respeito aos órgãos ambientais municipais, certo? Então, nós temos que lembrar aqui que existem os entes federativos e as competências legislativas, que dizem respeito justamente à posição de cada um desses órgãos aqui nessa estrutura. Então, vamos decorar essa estrutura aqui, colocando em amarelo. Essa é a classificação dos órgãos que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente: superior, consultivo, deliberativo, central, executores, seccionais, locais. O que você vai estudar? Você vai saber isso aqui, ó. Já tá bom, tá? Sabendo isso aqui, normalmente você responde aí 75% das questões, então não fica difícil. Qual é o órgão superior? Conselho de Governo. Qual é o órgão consultivo deliberativo? CONAMA. Qual é o órgão central? A Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Fechou, pessoal. 34 minutos de aula. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, nós temos aqui conceitos e competências estão estabelecidos no artigo 8º. Não esqueça de dar a sua leitura, tá bom? Faça a sua leitura rapidamente sobre esse conselho. É uma conceituação bem simples e evidente, mas é necessário que você leia e guarde na sua mente, porque pode cair eventualmente uma reprodução automática do que está estabelecido no artigo 8º. E por fim nós temos os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, que é o tema da próxima aula. Pessoal, fico por aqui.
Um bom estudo a todos, tá? Vou dar uma olhadinha nessa lei, passem os olhos pelo menos, e essa é a estruturação básica da lei. A parte 2 nós iremos encerrar o tratamento dessa lei. Estudem bem, aproveitem o feriado, né, da semana que vem, para colocar essa matéria em dia, e não esqueçam de fazer as 20 questões que já está lá no Google Classroom e em breve vai estar no sistema AVA, tá bom? Esse sim que é a AVA da nossa faculdade. Um abraço a todos, sucesso. Tchau, tchau.